Saldos de verão Observador. Até 31 de julho, assinaturas a partir de 3€ por mês em observador.pt. Tenha acesso a todos os conteúdos do Observador para ler onde quiser. Até na praia. Apoio Jornalismo Independente. A vida já esteve mais fácil para Donald Trump. Neste momento, na campanha, questiona-se se a escolha de J.D. Vance para o cargo de vice-presidente foi precipitada. Há quem diga que Nikki Haley era melhor, outros que Marco Rubio devia ter sido a opção, até porque já tinha sido testado e poderia atrair mais votos em estados decisivos. E enquanto Donald Trump lida com um candidato mais trumpista do que o próprio, cujas declarações sobre mulheres têm incendiado o Twitter, com estrelas de Hollywood a colocarem rótulos pouco simpáticos a J.D. Vance, a última sondagem dá Kamala Harris e o republicano empatados com 47%. O discurso da democrata parece bem afinado, começa pela parte mais irónica, dizendo que Trump é idoso, depois que tem registro criminal e elogia ditadores. Quiçá gostaria de um poder como o de Putin e Xi Jinping, enquanto Kamala Harris foi procuradora e pôs criminosos na cadeia. Francisco Pereira Coutinho é especialista em Direito Internacional. Vamos regressar ao tema que abordamos ontem aqui na América Dividida, porque continua a entreter os média norte-americanos. A saída de Joe Biden e a escolha de Kamala Harris vem mostrar que havia melhor do que J.D. Vance, ou que pelo menos J.D. Vance foi uma escolha precipitada. Bem-vindo e obrigada. Boa tarde, Stito, obrigado. Bem, Vance era uma das hipóteses mais fortes para a escolha. Claro que foi uma escolha que foi feita num outro contexto, antes da desistência de Biden, numa altura em que todas as sondagens e o próprio Trump estava convencido que isto seria um passeio até novembro, e acabou por escolher alguém que ele achava que lhe daria alguns votos em estados decisivos, que são os estados do Midwest. E alguém muito parecido com o Trump. Há bocado referia a alguém mais trumpista que o próprio Trump, e isso é verdade, né? Tem uma posição muito próxima nos domínios, por exemplo, da imigração, do comércio. Ele é mais protecionista que o Trump, mais nativista que o próprio Trump, mas ele é, acima de tudo, algo que os mídias americanos têm agora insistido. Ele é esquisito, weirdo, portanto tem sido aqui... Isso é outra das alegações, não é? Exatamente, e de facto as entrevistas que ele tem dado desde a nomeação na Convenção Republicana só têm confirmado isso mesmo. Eu pergunto-lhe sobre as várias entrevistas que ele deu, sobre a questão das Childless Cat Ladies, que no fundo governariam os Estados Unidos, referindo-se a Kamala Harris, e ele insistiu nesse tipo de discurso e também em posições muito pouco ortodoxas, como a ideia de que as pessoas com filhos deviam ter mais votos e mais representação política de pessoas que não têm filhos. Ele moderou um bocadinho a sua posição sobre o aborto, que era uma posição mais extremada do que a Trump. A certa altura ele defendia uma proibição geral nos Estados Unidos e agora vem dizer que isso é uma matéria para os Estados, como o Supremo Tribunal americano decidiu. Mas, por exemplo, há bocado falou de Haley. Haley nunca foi uma hipótese para Trump. Isto é preciso que fique claro, não é? Porque logo em maio Trump disse que Haley não era uma hipótese. Portanto, as hipóteses que existiam eram de facto Marco Rubio, um senador da Flórida, e depois o governador do Dakota do Norte, Burgum. Portanto, alguém mais próximo dos republicanos, próximos das empresas, etc. Mas houve esta opção por Vance, que no fundo é o herdeiro natural do trumpismo, e portanto terá sido essa a razão para a escolha de Trump, de alguém, no fundo um convertido. Também, enfim, sabemos o que é que ele achava de Trump há 8 anos, mas alguém que se converteu, e muito próximo também do próprio filho de Trump, Don Jr., e isto depois tem muita relevância depois na escolha de Trump. Ainda assim, eu diria que se Trump voltasse a ter a possibilidade de escolher, se calhar escolhia outra vez Vance. Esta questão de Marco Rubio parece-lhe aqui fora do contexto. Ontem houve um senador do Ohio que falou no nome de Rubio outra vez. Não, Rubio e Burgum eram as duas outras hipóteses, e mesmo durante a semana da Convenção Republicana
qualquer uma das hipóteses estava em aberto e Trump terá escolhido, mesmo em cima da hora, Vance. Portanto, Rubio era claramente alguém que tinha sido objeto de um processo de escolha, e estes processos de escolha nas eleições americanas demoram bastante tempo. Os candidatos são objeto de um grande escrutínio por parte das máquinas partidárias, que é algo que, por exemplo, os democratas não vão ter tempo agora para fazer. Kamala Harris vai ter que escolher o seu vice-presidente muito rapidamente, mas Rubio, claramente, o senador da Flórida, ele concorreu contra Trump em 2016. Portanto, esta questão já ter sido testado de alguma forma, não é? Sim, sem dúvida. Apesar da Flórida este ano não ser um estado decisivo, que esteja competitivo, porque já é um estado que vai ser ganho pelos republicanos, e o próprio governador da Flórida, DeSantis, concorreu contra o próprio Trump, mas Rubio, de facto, aproximou-se muito do trumpismo e era a outra escolha possível para vice-presidente de Trump, mas ele optou por alguém mais novo, alguém que acabou de chegar à política americana há 18 meses e que ainda por cima nem sequer teve um resultado particularmente bom em 2022, ficando muito abaixo, por exemplo, do governador do Ohio, que ganhou a eleição. E Vance, ainda por cima, também é de um estado que neste momento não está neste momento em competição, que é o Ohio, que vai ser ganho pelos republicanos. Há quem diga que Trump é tão imprevisível que pode mudar de ideias e voltar atrás em relação a Vance. Acha possível? Não, porque entretanto a escolha já foi feita na convenção republicana e portanto ele faz parte do ticket. E portanto não parece que isso convenção por convenção, a democrata também tem as suas fragilidades em termos de escolhas. Sim, mas os democratas vão ter um roll call agora nas próximas semanas para escolher o ticket. E, portanto, já estamos muito avançados no processo eleitoral e portanto, a escolha do ticket republicano, essa está definida. Está fechada. E, portanto, Trump, neste momento, não vai mudar de ideias, com certeza. E agora, para Kamala Harris, o vice-presidente tem que ser um homem branco? Bem, essa é uma excelente questão. Porquê? Porque a elegibilidade de Kamala já era muito discutida, não é? Porque estamos a falar de uma mulher, os Estados Unidos nunca tiveram uma mulher presidente e só tiveram um presidente negro, foi Barack Obama. E, portanto, a possibilidade... E a mulher perdeu, não é? Para Trump, e a mulher aliás. perdeu para Trump, a Hillary Clinton, não é? E, portanto, Kamala Harris, já ela própria é uma candidata com particularidades que raras vezes se viram no ticket das eleições presidenciais americanas. E, portanto, aquilo que é costume, e é regra, quase sem exceções, é termos um homem branco nos tickets. É o que acontece com as candidaturas republicanas. Agora, a discussão que nós estamos a ter nos democratas, Judito, vai muito para além disso, que é, enfim, tem que ser um homem branco, mas pode ser um homem branco gay. É que se não puder, então o Buttigieg está de fora. Pode ser um homem branco judeu, por causa da questão em Gaza. Certo. Se não puder, então não pode ser o Shapiro. Pode ser um homem branco da Califórnia, que é o estado da Kamala Harris. Se não puder ser, então também não pode ser o Gavin Newsom. Tem de ser um homem branco de um estado, de um swing state, porque se não tiver que ser, então o Bashir está de fora, porque o Kentucky está perdido para os republicanos, o Minnesota está ganho para os democratas, o Waltz, e portanto, se formos por estes critérios todos, sobrará possivelmente o Kelly, o astronauta do Arizona, e o Cooper, que entretanto já há notícias que não estará na corrida, portanto o governador da Carolina do Norte. E portanto, se vamos escolher com base nesse critério, também ficaria de fora, por exemplo, a Whitmer, a governadora do Michigan, porque significaria termos duas mulheres, mas pode ser que Kamala Harris surpreenda e não vá para a escolha mais convencional, por estes critérios todos que eu agora elenquei, que seria possivelmente o Kelly, não é? Portanto, um homem branco do Arizona, de um swing state, que ainda por cima é forte num tema que a Kamala é muito fraca, que é a questão da imigração. Mas essa seria, para mim, a aposta principal neste momento, pelas razões que elenquei, não é? Se bem que Kamala Harris, pelo menos em termos de debates, é uma carta fechada e nós não sabemos se ela vai ser aberta ou não, porque Trump põe a hipótese de não debater com Kamala Harris, disse-o ainda hoje. Vamos só olhar rapidamente para o colégio eleitoral, porque já há alguns estados que podemos descartar, para um lado ou para o outro, e portanto Kamala Harris vai ter que se focar em alguns, mas não vale a pena focar-se em todos. Se tivesse que traçar aqui 3 ou 4 que seriam fundamentais, porque, enfim, umas vezes dá para democratas, outras vezes dá para republicanos.
Bem, aquilo que provavelmente terá levado à defenestração de Joe Biden, e nós vimos o processo, não é? Com vários líderes democratas, enfim, a retirarem-lhe apoio sucessivamente, tinha a ver com as sondagens de Biden no Midwest, em 3 estados-chave, que Trump ganhou, surpreendentemente, que Biden recuperou e que Biden estava atrás, e Kamala Harris neste momento está empatada com Donald Trump. E que estados são esses? É o Wisconsin, a Pensilvânia e o Michigan. Não é por acaso que Trump é alvejado na Pensilvânia, não é por acaso que escolhe Vance, alguém do Midwest. Portanto, são os 3 estados do Midwest que vão ser chave nestas eleições. É claro que, há bocado referiu as sondagens que mostram Kamala Harris mais competitiva, e isso vai levar a que outros estados possam estar também em discussão. E, por exemplo, o Arizona, há bocado falava de Kelly, o senador, pode ser escolhido justamente para tentar recuperar este estado. A Geórgia, todos nos lembramos das eleições de 2020, que foram ganhas na Geórgia por Biden e deu origem até a um processo de impeachment em resultado das tentativas de pressão de Donald Trump sobre um oficial republicano para arranjar votos. Isto aconteceu na Geórgia, aconteceu também no Arizona, e depois temos que olhar, por exemplo, para estados como Nevada, Carolina do Norte ou Virgínia. Mas, enfim, no essencial, os democratas têm mesmo de não perder os estados que perderam em 2016. Clinton perdeu, Wisconsin, Pensilvânia e Michigan. Talvez sejam esses os 3 estados-chave nestas eleições. Sim. Agora sim, mesmo para terminar, porque Joe Biden propôs ontem mudanças radicais no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, tão radicais como dizendo que são necessárias reformas para conter um tribunal dominado por juízes conservadores. Vai ser o último ato político antes de deixar o cargo? Biden quer deixar isto resolvido? Eu também sou professor de Direito Constitucional e chamar-lhe isto reformas radicais só mesmo nos Estados Unidos. O que é que ele propõe? Ele propõe, imagine-se, um limite de 18 anos para os mandatos dos juízes no Supremo Tribunal. Radicais só mesmo nos Estados Unidos é que se pode... Exatamente, quer dizer, nós em Portugal temos um mandato de 9 anos, portanto ele no fundo propõe que os juízes saiam ao fim de 18 anos, portanto cada presidente pudesse nomear um novo juiz de 2 em 2 anos, e propõe também, imagine-se, a adoção de um código de ética, porque houve imensos escândalos com alguns juízes. Agora, qual é que é o problema neste momento? Há uma grande maioria conservadora de 6-3. É claro que os democratas já propuseram várias vezes a possibilidade de alargar o número de juízes no Supremo Tribunal, mas tudo isto vai depender, em primeiro lugar, de uma discussão constitucional sobre se é possível ou não introduzir um limite ao número de anos dos mandatos dos juízes do Supremo Tribunal, e, por outro lado, uma maioria no Congresso que eles, neste momento, não têm. Portanto, isto teria que ser necessário o acordo dos republicanos e, portanto, Biden não tem esta capacidade, neste momento, de fazer passar isto no Congresso. Michael Johnson já vai dizer que isto não era assunto para os próximos meses, mas é, de facto, uma discussão que vamos ter nos Estados Unidos nos próximos anos, seguramente. Obrigada, Francisco Pereira Coutinho, por estas explicações, por esta conversa e por este pensar sobre a América. Fala-se que a escolha de Vance pode não ter sido a melhor para o lugar de vice-presidência de Donald Trump, mas agora é tarde para uma segunda chance. E vamos ficar então com Second Chance, Shinedown, para fechar esta América dividida.